Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou Eliane e você está no canal do Fazendo Arte Ateliê. Para o vídeo de hoje eu vou fazer mais uma decopagem em tecido. Só que dessa vez eu vou fazer num tecido de cor. Eu vou para a leitura e logo você já me acompanha nessa tarefa de hoje. E a leitura de hoje está no Salmo 139 e é o versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus sentimentos. Confere comigo agora como fazer a decopagem num tecido de cor. Eu escolhi essa tonalidade para fazer a decopagem de hoje, por ser uma cor um pouco mais forte. E para isso eu escolhi este guardanapo. E esse guardanapo, de repente você vai pensar assim, nossa, com fundo escuro, como é que isso vai ficar? Você logo vai ver. Eu vou recortar todo esse desenho para eu colocar aqui no tecido. Eu já separei aqui no guardanapo a parte que eu vou usar e agora eu vou vir recortando os detalhes, em volta da flor. Olha só, tá tudo cortadinho e eu vou agora colocar em cima da faixa onde eu vou decopar para eu ver se dá o tamanho certo, se vai ultrapassar, o que eu tenho que fazer. Ao colocar na toalha, eu percebo que vai ficar ultrapassando a barra. Então, essa florzinha que está embaixo aqui, eu vou recortar e vou tirar ela daqui. Olha só, agora já vai dar certinho. Eu tirei a parte de baixo, ficou certinho o tamanho que eu preciso. Antes de começar o trabalho aqui nessa toalha, eu vou colocar aqui por baixo uma tábua com cola permanente. A cola permanente, ela adere o tecido sem soltar no tecido, sem fazer sujeira. E ela me dá mais condição para fazer o trabalho. Olha só, fica tudo esticadinho, fica bem melhor para trabalhar. Eu vou colocar essas flores aqui nesse canto. E sabe, quando eu fui recortar o cabinho, fica muito fininho, Então eu deixei um pouco maior e agora eu vou tirar ele daqui só para te mostrar o que eu vou fazer. Eu não quero esse botão aqui nesse lugar. Então eu vou tirar o cabo, que era fininho e eu não recortei, e vou depois fazer ele com tinta. Se eu estivesse fazendo essa decopagem num tecido claro, tipo um branco, um creme, eu poderia já ir começando com a decopagem. Só que ele é um fundo mais escuro, então eu tenho que fazer uma base, porque senão o azul vai interferir nas flores. Todo guardanapo tem 3 películas. Eu retiro as 2 de baixo e uso só de cima. Mas quando eu vou recortar, eu sempre recorto com as 3 películas. E eu posso agora, para fazer esse trabalho, pegar essa parte de baixo, colocar no local onde eu vou fazer a decopagem e vir com a tinta clara, um pincelzinho, fazendo um sombreado para demarcar o local que eu vou fazer, para depois eu vir preenchendo aqui dentro com uma tinta clara, com branco, para eu poder fazer a decopagem. Mas eu posso também pegar uma cartolina, pegar essa parte de baixo, colocar em cima da cartolina, riscar, vir com a tesourinha, recortar e fazer um molde para eu preencher esse espaço. Dessa forma aqui, dá um pouco mais de trabalho, mas é mais uma opção para você. Se você observar, eu recortei, mas eu não recortei todas as curvinhas. Eu recortei a parte principal, onde eu preciso de deixar mais claro. Então, eu vou colocar agora aqui no lugar que eu quero fazer a decopagem depois e vou vir fazendo um sombreado com a tinta branca. E aqui eu estou usando o pincel 814-8 da Tigre. Eu poderia estar usando aqui também o pincel Pitois. De qualquer forma, você pode usar um pincel de cerdas firmes,
Mas sempre lembrando de descarregar bem o pincel, porque nós vamos fazer apenas um sombreado aqui. Vamos fazer um fundo para receber a decopagem por cima. Então não pode também ter tinta demais. Agora eu vou deixar ele secando com esse molde por cima, porque pode acontecer de, depois de seco, esse azul vir a realçar. Aí eu dou um pequeno sombreado acima. Ele já secou e eu vou retocar só alguns pontos que eu tô vendo necessidade de cobrir um pouco mais, mas bem pouquinha tinta. Retiro agora o papel e vou aguardar a secagem para fazer a decopagem aqui por cima. Nós costumamos fazer uma pintura do lado e do outro lado a gente deixa um espaço para colocar o nome da pessoa que vai receber a toalha ou colocar uma outra palavra. E aqui eu quero delimitar um espaço oval para poder fazer isso. Então eu peguei um pedaço de cartolina, marquei por esse molde que está aqui, por esse stencil, e fiz um molde para eu delimitar esse espaço. Como eu quero fazer um fundo aqui com o stencil, eu vou então colocar a fita crepe aqui debaixo dessa cartolina que eu cortei e vou prender aqui para eu vir fazendo o stencil. O stencil que eu vou usar é esse de liça, mas ele não é suficiente para essa barra. Então eu vou colocar ele na parte de cima e vou vir com a tinta para tecido azul soft e vou vir fazendo a pintura. Depois eu vou tirar o stencil, descer com ele um pouco e vou vir ainda com azul soft e um pouquinho do azul hortênsia, para a parte de baixo ficar um pouquinho mais escura. E assim eu vou fazer toda a barra com essas listas. Quando chegar perto do desenho que eu vou pintar, não vou entrar no desenho, é claro. Lembrando que para usar o stencil é preciso usar pouca tinta. Para fazer essa pintura, eu estou usando o pincel Pituá 803-4 da Tigre. E a gente põe a tinta no pincel, descarrega a tinta e com pouca tinta a gente vem passando em cima do stencil. Terminado de passar a tinta, eu retiro o stencil, volto com ele na parte de baixo, confiro se as listas estão certinhas, se não está ultrapassando da parte de baixo e venho com a mistura do azul soft e o azul hortênsia, fazendo o sombreado de baixo para cima. Venho agora completando toda a barra com essas listas. Terminado de fazer o stencil dessa barra, eu vou agora pegar um pouquinho do azul hortênsia, olha, descarrego o pincel e venho passando em volta desse molde que eu fiz aqui oval. Olha como ficou. Mas agora eu vou pegar esse stencil que eu fiz o molde, vou colocar exatamente onde eu fiz a separação para ficar sem pintura e vou delimitar esses arabescos de volta para eu pintar aqui em volta dele com o azul petróleo. E aqui ficou o lugar para eu escrever. Vai pensando aí, o que eu devo escrever aqui dentro? Como eu já mostrei, eu já tirei as duas películas do guardanapo. Agora eu vou dar início à decopagem. Coloco o guardanapo em cima do local que eu fiz o sombreado. Eu vou levantar um lado do guardanapo e vou passar aqui embaixo a multicolagem têxtil. Olha só, multicolagem têxtil. O pincel, você pode usar um pincel da sua preferência. Esse que eu estou usando é o 14614. Eu venho, passo aqui nessa parte toda que eu já fiz um fundo, mas eu vou deixar sair um pouquinho para o lado de fora, porque quanto mais a gente proteger o local do guardanapo, é melhor.
para não correr risco dele soltar. Lembrando que não pode ficar lugar nenhum sem cola, como também não pode ficar com cola acumulada. Solto agora o guardanapo bem devagar, coloco ele no lugar certo e venho com um plástico por cima desse guardanapo e venho esticando do centro para fora. Retiro agora o plástico com muito cuidado para não correr o risco dele soltar o papel junto com o plástico e vou levantar o outro lado e fazer o outro lado. Agora eu vou fazer essa flor que ficou separada, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou passar multicolagem, colocar o guardanapo por cima, esticar com plástico e tá feita a decopagem. Agora eu vou dar uma demão de multicolagem por cima de todo o desenho que eu decopei, sempre deixando passar um pouquinho fora para proteger o guardanapo. Depois que eu terminar de passar tudo, vou passar um rolinho por cima para acertar e vou aguardar a secagem. Olha só como está ficando. Está ficando porque eu ainda vou fazer um sombreado em volta dessas flores para ela realçar mais. Com um pouquinho do clareador e do azul petróleo, eu vou fazer essas partes mais do meio das flores para ficar mais escuro. E vou vir agora sombreando em volta da flor, deixando mais próximo da flor, principalmente na parte de baixo, com o azul petróleo. E vou, nas partes mais claras, usar o azul hortênsia. Para essas partes mais delicadas, eu estou usando o pincel 315-0. Com o verde seco e o clareador, eu vou puxar os cabos dessas flores que estão soltas, fazer mais umas folhas, uns galhos. Com o branco eu vou jogar mais umas florzinhas aqui, daquelas simplesinhas de 5 pétalas, para completar esse arranjo. Tudo pronto, a pintura já está seca. Agora eu vou dar mais uma demão de multicolagem têxtil por cima de toda a decopagem que eu fiz. Da mesma forma que eu fiz da outra vez. Vou passar, depois vou vir com o rolinho, acertando e deixo secando. E aí, você já pensou que palavra você escreveria aqui nesse espaço? Eu já decidi. Eu vou escrever a palavra paz, com o stencil que eu tenho aqui. Eu coloquei aqui na bandeja um pouquinho de branco e estou misturando com um pouquinho de azul petróleo para fazer um azul mais claro, porque eu quero fazer essa palavra com sobreposição. Eu vou centralizar o stencil e vou arrastar ele um pouquinho para baixo e para minha direita. E vou prender com a fita crepe. Com o pincel Pituar e essa mistura que eu fiz, eu vou pintar a palavra paz. Faço uma limpeza no pincel, pego o stencil, arrasto ele um pouquinho para cima e para minha esquerda e vou pintar agora com a tinta azul petróleo. Tudo pronto. Agora é só vir dar um acabamento aqui embaixo. Viu só que lindeza que ficou? Você é capaz de fazer algo assim. Se você já faz decopagem, você não terá dificuldade nenhuma de fazer esse trabalho. E se você ainda não faz decopagem, está na hora de começar a fazer. E para você fazer um trabalho assim, você encontra todo o material no Fazendo Arte Ateliê.
O Fazendo Arte está à Rua 21 de Abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. E eu quero agradecer de coração a você que se inscreveu no nosso canal. Eu fico muito feliz com a sua companhia, com o seu comentário. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que está chegando hoje, aproveita, se inscreva porque você vai gostar, eu tenho certeza disso. Toda semana eu estou aqui trazendo um trabalho novo para você. Então, eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.